Dando continuidade às entrevistas que tratam das negociações da campanha salarial 2017 nos municípios do Ceará, eu entrevisto agora a Joana Ferreira, que é presidenta do Sindicato dos Profissionais Unificados em Educação do município de Maracanaú, o Suprema. Joana, coloca para mim, como foram as negociações iniciais com a Prefeitura. A Prefeitura, antes mesmo de sentar com o sindicato, já mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal, dando um golpe na categoria. Explica para a gente. Eu acredito que essa palavra é a palavra correta, dando um golpe. Isso porque, tendo em vista que nós tínhamos uma pauta aprovada em lançamento da campanha salarial, e esta pauta não condiz com o reajuste que o prefeito enviou para a Câmara, porque na pauta nós reivindicamos 7,64. Então, assim, ele mandou 6 pontos, a revelia da mesa de negociação, ou seja, não recebeu a mesa de negociação, a diretoria, em tempo hábil, antes de mandar esse reajuste para a Câmara. Com isso, de uma certa forma, foi um golpe sim, porque ele não ouviu o desejo da categoria. Esse é um ponto. O outro ponto, nós entendemos que ele feriu a lei do piso do magistério, que diz que o reajuste dos professores é a partir de janeiro e não em março. Então, assim, se fosse em março e fosse retroativo, até então estava tranquilo, mas ele, através de um requerimento, ele simplesmente transferiu a data de reajuste dos professores, que era de janeiro, para março. E isso o sindicato não vai aceitar, a categoria não vai aceitar, e o sindicato está, assim, tomando providência em relação à mudança da data base. A categoria continua na luta, a campanha salarial não finalizou com os 6%, até porque tem outros pontos que está pendente na pauta, entre ele cumprimento de acordos ainda pendentes da campanha de 2016. Então, assim, nós encampamos agora, enquanto categoria, enquanto sindicato, uma campanha bem mais precisa, que é a questão do plano de cargo e carreira, que ficou pendente ainda na campanha passada. Então, assim, nós entendemos que o prefeito, ele vai fazendo as coisas, a revelia dos interesses da categoria, e isso o Suprema não permite, a categoria não aceita. Estamos em luta. Estamos atualmente, depois desse último movimento, no dia 31, em estado de greve, onde estamos preparando nas ADLs, nas visitas nas escolas, o movimento de greve, sim, até para acompanhar a greve geral, a greve nacional, mais específica em Maracanaú, com esse ponto do PCCR. E o ponto do reajuste dos professores, que não condiz à realidade, ao que é reivindicado. A outra situação colocada é a questão dos readaptados, porque apesar dele estar chamando o povo e está colocando as pessoas no seu devido lugar, até agora não encaminhou a lei da restrição de função, que dá garantias a esses professores readaptados. Ou seja, a campanha salarial está, sim, cada vez mais o Supremo está, sim, cada vez mais atuante, e em especial em relação à campanha salarial. Só para finalizar, nós temos agora no dia 7, sexta-feira, às 3 horas da tarde, lá no auditório do Supremo, a reunião com os representantes de base da categoria. São aqueles professores filiados ao Suprema, que foi eleito dentro da escola para representar a escola lá no Sindicato dos Movimentos. Essa reunião de delegado de base, além dos informes, é também para falar dessa perspectiva da construção de uma futura greve, se o prefeito assim não atender a reivindicação da categoria, que é sim a implantação do plano de cargo, da forma que foi construído, da forma que foi revisionado e reformulado. Então, nós não aceitaremos de forma alguma que uma medida do prefeito, baseado na PEC, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, venha retirar o direito da categoria, que é o direito à ascensão funcional, que é o direito do reconhecimento das suas capacitações, da sua valorização dentro da sua carreira. Então, é para isso que o Supremo está na rua e vai permanecer na rua até que o prefeito municipal entenda que só valorizando os professores, os profissionais de educação, teremos sim uma educação melhor e de qualidade. É bem interessante, inclusive, o título da campanha que o Supremo está realizando, Chega de blá blá blá, PCCR já. PCCR é o Plano de Cargos e Carreiras, que é realmente um dos pontos principais do PCCR. Mesmo num cenário em que o reajuste seria menor, se houvesse o PCCR, as pessoas teriam garantido uma série de conquistas, O texto do PCCR foi construído, pelo que você estava falando para mim, em conjunto com a categoria, em várias audiências. Até o último minuto, a Prefeitura confirmava que iria proceder para a Câmara o texto conforme teria sido acordado no Tribunal de Justiça do Ceará, mas deu também outro golpe, com os vereadores,
em dezembro do ano passado e aprovou no dia 26 um plano diferenciado do que tinha sido discutido, que cria datas diferentes, ou seja, não deixa data fixa para a implantação do plano, que está sempre condicionado a uma lei ou outra, ou seja, o retrocesso proposto pelo governo Temer foi implantado com mais rapidez pelo governo Firmo Camussa, que compõe a base aliada do governo golpista nacionalmente. Então eu queria que você deixasse, por fim, um apelo realmente para que a categoria, quem ainda não foi para a rua, que venha para a rua se juntar a essa mobilização pelo PCCR. É muito interessante, realmente, como você disse, a questão do blá blá blá, prefeito deixa de blá 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 e implante o PCCR já. Isso tendo em vista que nós já ganhamos pouco. Os professores no Brasil têm salários péssimos, não são bem valorizados. E Maracanaú não é diferente, né? Então, assim, eu costumo sempre dizer que a educação é a base de todas as outras profissões. Os professores bem remunerados, bem qualificados, eles têm condições realmente de prestar um melhor serviço para a população de uma forma geral. E que, é bem verdade, o gestor municipal de Maracanaú, ele se antecedeu ao golpe nacional pelo famigerado golpista Temer, né? E tendo em vista que o partido, a base aliada dele é a base golpista também, então ele não ficou diferente, né? O golpe Maracanaú, ele deu em junho do ano passado, pegando os professores de surpresa, onde ele suspende as titulações, onde ele suspende os direitos à redução de carga horária, onde ele mexeu nas pessoas que, por ócios do ofício, pelas condições muitas vezes precárias, ficaram doentes no labuto, no dia a dia do trabalho nas escolas. Então, assim, ele se antecedeu ao golpe e golpeou, sim, o serviço público de Maracanaú e servidores, e a gente não pode admitir isso. Então, assim, nós entendemos que a partir do plano, com certeza, independentemente do reajuste ter sido A ou B, o plano daria mais condição, mais visibilidade financeira a esses trabalhadores. Então, quando ele coloca esse plano à mercê de uma PEC, que de fato só poderia acontecer a partir de 2018, ele se antecipa e retira direito dos trabalhadores, é um golpe, sim. E tem mais, assim, em relação a tudo isso, às vezes eu me pergunto, para onde é que vai o dinheiro de Maracanaú? Tendo em vista que é uma arrecadação estrondosa, tendo em vista que a população, de uma certa forma, é ativa. Então, assim, há a possibilidade, sim, que o prefeito implante ainda esse ano esse plano de cargo. Se tem que cortar direitos, se tem que retirar recursos, que tire de quem não é concursado, que retire dos cargos comissionados, que suspenda as pessoas que têm honorários pela prefeitura, mas não comparecem aos trabalhos porque não são concursados. Muitas vezes são apadrinhamentos políticos que estão dentro do município. Então o Supremo faz esse apelo, convoca os professores que ainda estão resistentes à luta para vir para o meio da rua, para comparecer ao chamamento do sindicato, para comparecer aos movimentos de rua, tanto a nível de município como a nível de estado, liderado aí pela CUT, pela FETANS, pela Confederação, pela Confetan e principalmente em Maracanaú, que é lá que a gente está, que a gente presta o serviço. Então a gente convoca os professores das escolas que ainda não entenderam a necessidade da participação de todos, venham para a rua, venham para a luta e vamos garantir esse direito. Muito bem, esse foi o recado do pessoal de Maracanaú e daqui a pouquinho a gente chega às negociações de outros municípios.